Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 27 de maio ao dia 2 de junho de 2024. Nessa semana, a última do mês, a gente vai ter a presença de uma lua minguante no céu, acontecendo oficialmente na quinta-feira, dia 30, no signo de Peixes. Dentro de uma semana de lua minguante, a gente já sabe que a dica principal é descansar, diminuir o ritmo e as expectativas sobre questões externas. Depois que a gente passa pela lua cheia, a gente entra na fase decrescente do ciclo, até a próxima lua nova. Então é como se fosse altos e baixos que se revezam. A fase da lua nova até a lua cheia é uma fase de crescimento, que vai aumentando a luz visível da lua, sendo, na verdade, projetada a luz do sol ali. E depois a gente entra na fase decrescente, que é de recolhimento, de diminuição de ritmo, e agora nessa semana a gente tem esse convite mais forte. Não que a gente não possa continuar vivendo a nossa vida, mas se a gente tenta fluir com o ritmo das coisas, o ritmo natural da vida, observando os ciclos cósmicos aqui, por exemplo, ou até mesmo o ciclo da natureza, e principalmente observando o nosso corpo, como ele está se sentindo naquele momento, a gente consegue se sentir melhor do que quando a gente força uma situação, quando a gente se força a ser e a fazer coisas que a gente não é e não quer. Por estar acontecendo no signo de Peixes, aqui o pedido é para a gente desapegar, porque a lua é minguante, das nossas ilusões autoimpostas, representadas aí pelo arquétipo de Peixes. A gente tem, todos nós, alguma área, alguma questão em que a gente idealiza demais, em que a gente se limita, talvez, em que a gente não acredita que é capaz, que é possível, que pode dar certo, e aquilo, de certa forma, acaba direcionando a nossa vida, porque se eu acredito em algo, eu acabo manifestando na minha realidade ou criando inconscientemente uma situação em que aquilo vai ser validado. Peixes, ele é um signo muito sutil, que fala muito das energias mais etéreas, mas também fala do nosso mundo interno, emocional, e da importância que a gente tem de cuidar desse lado nosso, do nosso mundo espiritual, da nossa conexão com a vida de uma maneira mais profunda, para que a gente não caia em armadilhas que nos limitam e que também fazem a gente sofrer. Aqui a gente está sendo convidado a se desapegar do sofrimento desnecessário, porque quando acontece alguma coisa difícil com a gente, chata, realmente ali não tem como a gente negar que vai ocorrer um sofrimento temporário, que se a gente pensar nessa situação lá do sul, as pessoas elas têm o direito de sofrer, elas estão passando por situações tão desafiadoras que não existe maneira de falar elas têm que ser felizes, elas têm que ficar bem, elas têm que... Não existe. Então, diante de uma situação desafiadora, a gente tem sim o direito de ficar triste, chateado, magoado, enfim, viver aquele luto, viver aquele momento. Mas ele deve passar. O que acontece é que a gente carrega com a gente vários pequenos sofrimentos que vão se acumulando e vão se tornando um fardo muito pesado de carregar. E chega no momento em que a vida coloca aquela última gotinha para aquilo transbordar, para aquilo vir à tona e a gente perceber: eu tô carregando peso demais. É igual aquele joguinho, me veio na minha mente agora,
que você vai empilhando os pauzinhos, sabe? E você tira um de baixo e coloca em cima, tira um de baixo e coloca em cima. É aquele último palito que faz toda aquela torre de palitinhos desmoronar. É mais ou menos isso que pode acontecer nesse momento, para que a gente perceba quantos palitinhos ali a gente está guardando, acumulando, que não faz mais sentido manter na nossa vida. Uma outra questão é que a gente acaba sofrendo demais por coisas que não merecem o nosso sofrimento ou por sofrimentos imaginários relacionados à ansiedade pelo futuro, por coisas que nem aconteceram ainda e esses sofrimentos do passado que a gente carrega. Mas no momento presente, se você parar, respirar fundo, olhar ao seu redor, você vai perceber que não existem problemas, que tudo está bem, que tudo está em paz, que você tem uma casa, que você tem uma família. Como eu falei, existem momentos e situações que sim, então pode ser que você seja uma dessas pessoas que está passando por uma situação delicada, real, em que você deve sim se permitir sentir isso, mas caso contrário, pode ter certeza, a sua vida é muito melhor do que você imagina, do que a sua mente te diz. Então, nessa semana, tenta observar o quanto a sua mente está apegada ao sofrimento, o quanto ela tenta transformar qualquer vírgula que falem para você, qualquer coisa que saia do esperado, em um problema, em uma preocupação, em algo para você manter essa energia de dor e sofrimento. Porque sofrer não é só quando a gente perde alguém querido ou quando a gente passa por uma tragédia, como essas pessoas lá do sul. A gente sofre porque alguém falou alguma coisa que nos chateou, porque eu não consegui aquele emprego que eu queria, porque as coisas não saíram como planejado. Então são pequenos sofrimentos que não fazem bem. Não são os grandes sofrimentos aqui que eu estou comentando, que eu estou falando a respeito. Eu estou chamando essa atenção para aqueles pequenos problemas, principalmente os desnecessários e os imaginários. E nessa semana que você consiga tomar consciência deles e antes de começar a sofrer, a ficar preocupado, a ficar ansioso ou ansiosa, que você pare, respire e imagine como se fosse uma luz sugando isso de você, sugando essas preocupações desnecessárias, sugando tudo o que você está sentindo de desconfortável em relação a problemas imaginários. Então fica esse convite para essa lua minguante em peixes. Um outro tema muito pisciano também é para a gente, por outro lado, aprender a trabalhar a nossa fé, a nossa confiança na vida. Então, quando esses problemas imaginários surgirem, não os reais, como eu já bati bastante nessa tecla, quando esses pequenos problemas surgirem, que você confie na vida, que tudo vai se resolver, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão fluir, ou que você vai ter sabedoria para lidar se não sair como esperado. Isso é importante também. Não é achar que se sai como eu quero, eu sou feliz. Se sai diferente do que eu quero, eu não sou feliz. Isso é muito dualista e isso só vai trazer frustração. A vida, ela não é necessariamente o que a gente quer, mas ela é com certeza o que a gente precisa para evoluir. Então vamos para as luas da semana. Nessa semana a gente tem poucos aspectos no céu, então já fala de uma semana com mais fechamentos do que movimentações muito agitadas, muito rápidas, e durante cada dia eu vou falar sobre os aspectos que aparecerem. Na segunda-feira, a gente vai ter a lua em Capricórnio a maior parte do dia, o período útil do dia em que a gente vai estar trabalhando, vai estar resolvendo as nossas demandas, vai ter a energia da lua em Capricórnio. Então é aquela segunda-feira com cara de segunda-feira,
com muitas coisas para fazer, com muitas coisas para resolver, com pendências, com demandas e talvez com cobranças, seja internas, de que a gente precisa fazer, precisa resolver, ou externas, de uma figura ali que representa esse arquétipo capricorniano, que vai ficar ali falando, você tem que fazer, você tem que resolver. Então é preciso perceber essa voz da cobrança, perceber essa autocobrança e fazer de uma maneira que seja saudável e sustentável para você. Vai ser o dia mais eficiente, mais produtivo da semana. Como a gente vai começar a se encaminhar para a energia da lua minguante na quinta, segunda-feira é um dia muito interessante para a gente resolver tudo que a gente precisa, para a gente fazer as coisas mais importantes, urgentes e que vão ser o que vai fazer a nossa semana ser produtiva. Depois a gente pode ir adaptando e a preferência vai diminuindo o número de atividades, de tarefas, dentro, claro, do possível. Nesse dia tem vários aspectos no céu, mas aspectos menores da lua. Então pode ser um dia bastante movimentado, com muitas coisas para fazer, mas que a gente precisa aprender a dar conta sem cobrança, como eu já disse antes. Às 5h45, a lua vai entrar em Aquário e ela passa terça e a maior parte da quarta nesse signo do elemento ar. Aqui a gente vai ter uma abertura mais mental, mais racional, mais pragmática das coisas. Capricórnio também, tá? Então esse início de semana, ele é muito mais voltado para a praticidade e para a racionalidade, fazer, resolver, pensar. E aqui na terça-feira tem um aspecto, na verdade na madrugada de segunda para terça, então nos 2 dias vai ter essa influência de Mercúrio fazendo um aspecto com Saturno. Mercúrio está lá em Touro, Saturno está em Peixes e esse aspecto ele favorece muito a mente concreta, ele favorece muito a gente perceber coisas e fazer um planejamento para agir em relação a isso. A gente precisa ser muito prático em algumas abordagens, sem se deixar levar por aquilo que a gente pensa ou acredita ou sente em relação àquilo. Então, uma abordagem bastante sistemática, bastante prática, e ter essas ideias pode ser muito bom para resolver questões que estão atravancadas, que estão travadas. Pode ser um momento bem interessante, até durante a noite acontece esse aspecto, então tem a ver também com sonhos. Se você puder, isso é muito sério, funciona mesmo porque você vai dar comandos para o seu inconsciente. Se antes de dormir você tem uma questão que você quer resolver, fala para o seu inconsciente, você pode pensar, com bastante força, que você quer resolver uma questão. E aí, antes de dormir, você pensa com muita força, eu quero resolver tal situação. O inconsciente me manda uma resposta. Ou você pode pedir para um anjo ou para alguma energia que você acredite. Mas, mesmo que você não queira delegar para um ser maior, você pode falar com o seu inconsciente, porque dentro da gente estão todas as respostas que a gente precisa. Quando surge um problema, quando surge uma questão, automaticamente existe uma resposta e uma solução. Um não existe sem o outro. É como se fosse uma analogia que quando a gente tem uma vida, é a soma de um óvulo e um espermatozoide. E uma pergunta sempre tem uma resposta. Uma dúvida, ela vai ter a solução. É como se a vida que surge ali, ela implicasse na existência dessas duas forças por trás. Então é importante a gente saber disso. O que acontece?
Como a gente foca muito no problema, na questão, no desafio, na dificuldade, a gente fecha os nossos olhos como se fosse uma visão periférica que eu não consigo ver além daquilo. Eu não consigo ver a solução, eu não consigo ver uma porta além daquela que eu estou focando. Não vai. E aqui é importante a gente se abrir para esse campo, porque pode ser uma semana em que venham novas ideias, principalmente dentro dessa lua em aquário, que pertence ao elemento ar, logo também traz e trata dessa questão da racionalidade. Com o aspecto de Mercúrio acontecendo ali, isso pode ser bem interessante. Eu já vou me adiantar e pular lá para sexta-feira, porque Mercúrio continua fazendo aspectos no céu, então vai ser uma semana bastante mercuriana e isso representa uma mente bastante aguçada. Na sexta-feira ele encontra Urano em Touro, então aqui mais uma vez novas ideias, lapsos de consciência, de novas percepções, inteligência aguçada, ter esse campo mental que se abre para ideias concretas, porque ambos estão no signo de Touro, mas Urano rege Aquário, então aqui a gente vai ter mais uma vez essa conexão com a Lua ali no céu na segunda período da noite, terça e quarta, a maior parte do dia. Então tem uma energia de inovação no ar, tem uma energia de novas ideias, novas percepções, soluções para esses mesmos velhos problemas que eu falei lá no início desse áudio. Na quarta-feira tem um dia cheio de aspectos também no céu, então segunda e quarta podem ser os dias mais movimentados da semana, de compromissos, de estado mental, então às vezes a mente fica mais agitada quando tem muitos aspectos também. E na quarta-feira a Lua vai ficar fora de curso todo o período do fim da manhã até a noite, das 11h30 às 9h30. Então vai ser um período grande em que as coisas podem sair do planejado, pode surgir surpresas inesperadas, mas também pequenos movimentos de abertura. Não é necessariamente negativo. Não é que a lua fora de curso é ruim, mas quanto mais aberto você está, quanto menos compromissos você tem, mais você consegue acessar um outro plano de realidade que acaba trazendo uma nova consciência. Mas se eu estou muito focada nas coisas quadradas, controláveis, eu acabo sofrendo mais as consequências de uma lua fora de curso. Então, tenta pegar mais leve nesse período. E o mais interessante é observar. Quando eu passei esses horários, então das 11h30 da manhã às 9h30 da noite, percebe no seu dia se acontece realmente alguma coisa, se tem algum tipo de adiamento, de surpresa, de coisas que são remarcadas, desmarcadas, ou você esquece alguma coisa importante, ou alguém esquece no seu círculo mais próximo. Observa como que isso se dá para você. Isso é o mais importante. Nesse mesmo dia, Marte encontra Quirón em Áries. E esse encontro, ele fala muito da nossa dificuldade em assumir o que a gente quer e fazer o que precisa ser feito para isso. Então, pode ser um momento em que a gente duvide muito da nossa capacidade, da nossa habilidade de liderança, de fazer as coisas, que nos falte coragem. Aqui pode tocar muitas feridas de autoafirmação, esse lado nosso que não consegue arriscar, não consegue tomar a frente, não consegue fazer as coisas por nós mesmos, sabe? Essa dependência sempre do outro, mesmo que não seja que o outro faça, mas que o outro aprove o que eu quero fazer. E isso também é uma grande armadilha. Então observe se tem algo acontecendo nesse sentido em que você não consegue agir por conta disso. E tenta trabalhar em você a energia da coragem. Eu tenho
uma meditação de ativação da coragem, bem poderosa, bem potente. E eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser fazê-la para justamente trabalhar essa questão nessa semana. Então, na quarta-feira ainda, às 9h30, a Lua entra em Peixes. Ela fica quinta e sexta-feira o dia todo nesse signo do elemento água, mais sensível, mais emotivo, mas também um pouco disperso e perdido em relação às questões materiais. A Lua minguante acontece na quinta-feira, então essa questão que eu acabei de falar, observa o seu vitimismo, o seu sofrimento e percebe se você não está apegado ou apegada demais a ele. Por quê? É como se começasse a fazer parte da nossa família, sabe? Um serzinho ali, um ente à parte, uma coisa que toma forma mesmo, psiquicamente falando, e a gente não consegue mais se ver mais isso. É como se formasse a nossa identidade e eu não me vejo mais separado dessa parte que eu criei, de uma identidade que na verdade ou ela foi espelhada, ou ela foi ensinada, ou ela foi adquirida como uma proteção para a vida ou baseada nos acontecimentos, mas o que eu posso dizer é que o ego adora sofrer. Quando ele está sofrendo, quando ele está preocupado, quando ele está ansioso, ele se sente vivo e ele se sente útil. Quando a vida está muito tranquila, quando a mente está muito em paz, é como se faltasse essa, como eu posso dizer, essa movimentação que ele, no fundo, sente necessidade. E aqui a gente precisa perceber quando a gente está indo para esse lado e tentar refletir. Será que é assim que eu quero viver? É isso que eu quero sentir na maior parte do tempo? E fazer o movimento necessário para sair desse estado. E a gente só consegue fazer isso com consciência. Quando eu perceber, eu mudo o foco. E depois, até aquilo mudar o caminho neural, que faz a gente sempre pensar, sentir, agir da mesma forma. E aí você vai perceber que uma nova consciência surge para lidar com a vida de outra forma. Então, na sexta acontece esse aspecto com Mercúrio, que eu já comentei. E aí, no sábado, já durante a madrugada, ali logo depois da meia-noite, a Lua entra em Áries. E ela fica sábado e domingo o dia todo ali. Vai ser um fim de semana bastante movimentado, muitas coisas acontecendo, muito movimento, muita energia, e a gente pode usá-la para fazer coisas importantes, úteis. Essa coragem que a gente ativou, ela pode ser canalizada nesse momento, ou ela pode ser ativada, e isso vai ser bem interessante. Para um fim de semana, claro, você pode canalizar com esportes, com atividades fora de casa, resolver coisas e não, na verdade, tomar cuidado para não usar com brigas, conflitos, irritação, impaciência, essa questão bem ariana também. Principalmente porque essa Lua, ela está sendo regida por um Marte em Áries, e ele encontra a Lua, inclusive, nesse signo no domingo à noite. Então, domingo ali, final da tarde, início da noite, é um momento mais delicado do fim de semana, em que a gente precisa trabalhar a nossa energia durante todo o fim de semana, porque se eu não fizer nada, ficar jogada no sofá, aquilo vai crescendo, consumindo dentro da gente e chega ali final do domingo, explode ou em algum conflito externo ou em ansiedade, porque é aquela síndrome do final do domingo, né? E a gente pode ficar bastante ansioso e irritável. No domingo ainda temos um aspecto para fechar a semana, que é Júpiter fazendo um trígono a Plutão.
Esse é um aspecto de planetas lentos que não acontece com tanta frequência. Os 2 planetas estão em signos de ar, então essa semana tem uma energia muito racional no ar. Apesar da lua minguante estar acontecendo em peixes, é como se a vida estivesse nos convidando a racionalizar mais para não cair na armadilha do sofrimento. Quando a gente fica ali achando que a gente é vítima da vida, a gente não consegue sair, é como se fosse uma lama, como se a gente ficasse patinando nela, como um carro atolado. Mas quando a gente vai para o racional e a gente consegue perceber, nossa, eu tô pensando isso de novo, eu tô caindo nessa armadilha, eu estou sofrendo por coisas que não precisa, observar essa mente e ensiná-la a criar novos caminhos neurais, a gente consegue com certeza sair dessa situação que 99% das pessoas se encontra, porque a gente não percebe, a gente não tem consciência. Então esse aspecto, ele nos convida a justamente mudar esse padrão, a curar a nossa mente para que ela se torne mais evoluída. Esse aspecto, ele fala muito de expansão da consciência, ele fala muito sobre uma mente saudável, que tem pensamentos elevados e não aquela mente que nos derruba e que acaba sendo a nossa pior inimiga. É isso que eu tinha para trazer para vocês essa semana. Eu espero de verdade que essas informações tenham contribuído aí de alguma forma. Se fez sentido, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal do YouTube ou me apoiar no Spotify, deixando seu comentário e seguindo também o meu podcast. Para fechar, eu vou deixar uma pergunta para você que você pode responder aqui nos comentários, seja no YouTube ou no Spotify, e a pergunta é a seguinte: qual é a emoção mais difícil de lidar para você? Todo mundo tem um ponto fraco, e aqui, como eu tô falando de uma energia de lua minguante em peixes, eu quero saber que emoção é mais desafiadora para você. E aqui emoção é só um nome, tá? Por exemplo, ansiedade não é uma emoção, é uma sensação talvez, mas você pode incluí-la também. No meu caso, é o meu ponto fraco, lidar com a ansiedade. E eu quero saber de você aí o que é mais desafiador para você, porque tomando consciência você consegue trabalhar melhor, prestar mais atenção nessa semana, quando você estiver caindo nesse buraco aí dessa emoção, tá bom? Um grande abraço, até o próximo Céu da Semana. Tchau, tchau!